Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Mais uma segunda-feira, hein, minha gente? Que seja uma semana de boas energias e de saúde para todos nós, não é mesmo? A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal desta segunda-feira, dia 11 de julho. Fogo no centro de São Paulo. O incêndio que começou ontem à noite já dura mais de 19 horas e atingiu pelo menos 4 imóveis, localizados perto da tradicional Rua de Comércio Popular, a 25 de março. Entre os prédios danificados está a estrutura da primeira igreja ortodoxa erguida em 1904 no Brasil. Profissão faxineiro, e foi esta a que mais abriu vagas com carteira assinada nos últimos 12 meses no país. Os números são de um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, com base em dados do Ministério do Trabalho. A projeção de inflação no Brasil para 2022 cai pela segunda vez seguida, de acordo com análise feita por instituições ligadas ao mercado financeiro. Notícias internacionais, relatório da ONU divulgado hoje revela: no dia 15 de novembro, o planeta deve atingir a marca de 8 bilhões de habitantes. E a China, em breve, deve perder para a Índia o status de país com a maior população do mundo. O Pauta Aberta mostra hoje para você também a segunda-feira de comoção e homenagens no funeral do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, assassinado durante um discurso na última sexta-feira no oeste do país. No domingo de eleições no Japão, o Partido Liberal Democrático de Shinzo Abe garantiu maioria das cadeiras na eleição parlamentar. Hoje, o dia foi de homenagens por lá. Pauta Aberta está no ar, fique ligadinho com a gente, nosso programa já começou. Um incêndio que já dura mais de 19 horas no centro de São Paulo e que atingiu pelo menos 4 imóveis perto da tradicional Rua de Comércio Popular, a 25 de março, exigiu o esforço máximo das equipes do Corpo de Bombeiros. Entre os imóveis atingidos está a primeira igreja ortodoxa erguida no país em 1904. Um prédio de 10 andares também foi tomado pelas chamas. O incêndio atingiu pelo menos 4 imóveis na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. A área foi interditada por risco de desabamento. O incêndio atingiu um prédio de 10 andares e se alastrou por outros 3 imóveis. Uma loja de artigos de papelaria e festa, que ficou completamente destruída, um prédio de 6 andares que corre risco de desabar, além do prédio histórico da primeira igreja ortodoxa do país. Bombeiros sofreram queimaduras graves e foram levados para o pronto-socorro de Tatuapé. De acordo com o comandante da operação, o incêndio começou por volta das 9 horas da noite de ontem. O prédio onde o fogo começou não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, a recomendação é para que os comerciantes não abram as portas até que os bombeiros liberem a área. O incêndio afetou também a circulação de ônibus no local. A SP Trans informou que as linhas que passam pela região central, próximo à Rua 25 de Março, estão realizando desvios e que uma equipe técnica acompanha a situação. Dia difícil, de muitos estragos aí na capital paulista por conta desse incêndio. A polícia vai investigar imagens de câmeras de segurança que mostram um homem saindo de um estacionamento próximo ao local das chamas. Logo depois da saída dele, é possível observar um clarão vindo da direção onde começou o fogo. Mas ainda não há informações oficiais sobre como ele teve início. Só este ano foram registrados 127 incêndios na Grande São Paulo. No total, 8 pessoas morreram, 48 ficaram feridas em consequências desses incêndios na capital paulista. Vamos para o mercado de trabalho agora? Profissão faxineiro, foi esta que criou mais vagas com carteira assinada nos últimos 12 meses no Brasil. Os números são da Confederação Nacional do Comércio e têm base em dados do Ministério do Trabalho. As profissões que mais criaram vagas de trabalho nos últimos 12 meses são aquelas que pagam menos e exigem também a menor qualificação. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, com base nos dados do Ministério do Trabalho. O IBGE divulgou que o índice de desempregados no Brasil registrou o menor número desde 2007.
Mas o mesmo estudo mostrou que muitos desempregados hoje estão ocupados fazendo bicos e não necessariamente trabalhando com carteira assinada. O reflexo disso é a renda menor do brasileiro também. Agora, os dados da Confederação do Comércio tornam esse entendimento mais amplo. Entre as profissões que mais criaram vagas com carteira assinada no Brasil estão a de servente de pedreiro, atendente de lanchonete, auxiliar de escritório e vendedor em lojas de comércio. Mas a profissão que liderou as contratações foi a de faxineiro, com 163 mil ofertas em todo o Brasil, ou 6% do total. Apesar do alívio para as pessoas que conseguiram a vaga, essas profissões estão na lista daquelas que pagam menos e exigem a menor qualificação. Retratos do Brasil, né? A projeção de inflação no Brasil para 2022, feita por instituições ligadas ao mercado financeiro, recuou pela segunda vez seguida. Quem traz os detalhes desta análise é a Cláudia Vicentim. Cláudia, boa tarde para você. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Neste último documento, que reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos, a projeção do mercado para a inflação em 2022 recuou de 7,96% para 7,67%. É a segunda queda semanal consecutiva na média para o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Porém, a expectativa para o IPCA do ano que vem subiu de 5,01% para 5,09%. Apesar do recuo da inflação para este ano, as projeções para 2022 e 2023 estão acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central já admitiu, inclusive, que este deve ser o segundo ano de rompimento do limite superior da meta de inflação, que em 2022 não deveria ultrapassar os 5%. Os analistas mantiveram previsões para a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano em 2022 e 10,50% para 2023. A projeção para o PIB desse ano melhorou. O mercado agora espera um crescimento de 1,59% contra 1,51% da semana passada. Com relação ao dólar, a previsão do mercado para a moeda americana no fim desse ano subiu. Ela saiu de R$ 5,09 para R$ 5,13. E neste ano de tanta turbulência na economia mundial, disparada de juros no Brasil, inflação subindo, apesar da projeção ter indicado tendência de queda para os próximos meses, nós acabamos de ver, hoje o quadro é de sucessivas altas. Todos esses fatores fizeram cair a participação de investidores pessoa física na Bolsa de Valores, a B3. A redução foi muito expressiva nos primeiros 6 meses do ano. Dados da B3, a empresa responsável por operar a Bolsa de Valores, indica que de janeiro até julho de 2022, a participação das pessoas físicas na Bolsa de Valores vem caindo desde o início do ano e de maneira expressiva, e revela também as mudanças de comportamento dos investidores. Em 2019, era de 18,2%, enquanto no ano de 2020 foi de 21,4%. Em 2021, o Banco Central iniciou um novo ciclo de altas de juros para lidar com a inflação elevada. Apenas naquele ano, a taxa básica Selic saltou de 2% para 9,25%. A alta se manteve em 2022. Hoje, a taxa já está em 13,25% e ainda deve subir ao menos uma vez nesse ano. Com a Selic ainda mais alta em 2022 e um cenário externo negativo em meio a diversas altas de juros pelo mundo, a participação de investidores pessoas físicas tem caído mês a mês na B3. Em janeiro de 2022, eram 16% do total. Em junho, 13,9%. Agora vamos de notícias internacionais que também mexem com o mercado financeiro. Olha só, a transação bilionária da compra do Twitter, tão anunciada ao mundo, não aconteceu. O multibilionário Elon Musk anunciou isso na última sexta-feira, Desistiu de comprar a rede social.
nada feito. Nesta sexta-feira, Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, informou ao Twitter que põe fim ao acordo alcançado para adquirir a empresa. Em carta publicada pelas autoridades americanas da Bolsa, os advogados do bilionário afirmaram que a rede social não respeitou os compromissos assumidos no acordo de aquisição ao não entregar todas as informações solicitadas sobre o número de contas falsas na plataforma. No mês passado, Musk disse que a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, mais de 230 bilhões de reais, estava parada devido ao número de usuários falsos, além de dúvidas sobre a dívida da empresa. Os executivos da plataforma afirmam que menos de 5% das contas são falsas, mas o empresário sul-africano está convencido de que o número é muito maior. Em um tweet, o presidente da rede social, Bret Taylor, anunciou que a empresa vai processar Musk para fazer cumprir o acordo de compra e que está otimista com o resultado da ação. Bom, o anúncio dessa compra, dessa negociação, tinha sido feito há 3 meses. Depois disso, Elon Musk, por várias semanas, antes de anunciar desistência do negócio, insistiu que queria ter informações sobre o número de contas falsas da rede social. O acordo indicava que o negócio seria fechado por 44 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 230 milhões de reais. Depois da informação, hoje, de que a briga vai para a justiça, divulgada pela rede social, Elon Musk respondeu em outra publicação, um meme. A gente tem as imagens aí para vocês. São 4 frases e fotos do empresário ao lado. Eles disseram que eu não poderia comprar o Twitter, a primeira frase, a foto. Então, eles não divulgaram sobre os bots, que são as contas falsas. Agora querem me obrigar a comprar o Twitter no tribunal. A última frase, agora eles precisam falar sobre as contas falsas, os robôs, no tribunal. Bom, com essa situação, as ações do Twitter despencaram depois desse anúncio de Elon Musk de que não fecharia o negócio. Hoje, às 3 da tarde, a perda acumulada no dia era de 9%, com cada ação sendo negociada a 33 dólares. Só que na sexta, no dia do anúncio da desistência do negócio, a queda já tinha sido de 32%, se comparada com o valor das ações dos tempos da oferta de Elon Musk, que na época elas valiam 54 dólares cada, muito desvalorizadas aí as ações do Twitter depois dessa desfeita aí do negócio que já tinha sido anunciado. E esta segunda-feira foi de homenagens ao ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, assassinado na última sexta-feira quando discursava numa cidade no oeste do país. Confira. Parentes e amigos de Shinzo Abe prestaram homenagens nesta segunda-feira em Tóquio ao ex-primeiro-ministro japonês assassinado na última sexta-feira. O carro fúnebre com o corpo de Abe chegou ao templo de Zojoji para o funeral com a presença de autoridades e empresários. Na véspera, o Partido Liberal Democrata, do qual o ex-primeiro-ministro fazia parte e participava de um evento de campanha no momento do ataque, consolidou a maioria no Senado japonês. O acusado pelo assassinato está detido e declarou aos investigadores que atacou Abe porque acreditava que o político estava vinculado a uma organização religiosa. A mãe do suspeito é integrante da Igreja da Unificação, como confirmou a entidade nesta segunda. Durante as eleições para o Senado no domingo, que aconteceram apesar da grande comoção nacional provocada pelo assassinato, o primeiro-ministro Fumio Kishida destacou a importância de mostrar que a violência não pode derrotar a democracia. É um dia de muitas homenagens no Japão, E voltando aqui para o Brasil, nós estamos num período do ano com o tempo mais seco e que principalmente no Nordeste, com mais festas, agora as festas julinas, O risco de acidente com fogo aumenta. Aumenta muito, veja só. Junho, julho e agosto, época de festas no Brasil. Mas com as delícias da cozinha, das quadrilhas e das músicas regionais, estão os perigos das fogueiras, comidas quentes ou fogos de artifício. Os especialistas recomendam evitar brincadeiras perto de fogueiras e ter atenção ao manipular bebidas e comidas quentes. E esse cuidado não é só durante as festas juninas, também deve ser tomado em outras ações no dia a dia, como por exemplo, manter as crianças longe da cozinha e não acender velas perto de produtos inflamáveis.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 180 mil pessoas no mundo morrem por ano por causa de queimaduras. No Brasil, são registradas, em média, 150 mil internações para tratamento dessas lesões. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e abril deste ano, já foram registrados mais de 3.500 procedimentos hospitalares e mais de 32.600 procedimentos ambulatoriais por causa de queimaduras no Brasil. Se tiver algum tecido grudado na pele, não tenta retirar, deixa para a hora que chegar no hospital, a hora que o paciente estiver anestesiado, né, o médico retira. Então, é resfriar o local, retirar os adornos e procurar o atendimento médico o mais rápido possível, porque vai depender da extensão e da profundidade. Débora sabe bem disso. No ano passado, aos 7 meses de gravidez, ela precisou ser hospitalizada porque teve 40% do corpo queimado depois de um acidente com álcool. As queimaduras foram de 3º grau. Eu queimei o rosto inteiro, desde o rosto até meu joelho, eu tenho cicatrizes. O braço eu queimei bem mais, eu fiz uma cirurgia, né, tive que fazer enxerto. Chegando na unidade, ele recebe todo o tratamento de hidratação, medicação, curativos, cirurgias, né, de enxerto de pele. Posteriormente, depois que ele se recupera, muitos voltam para fazer cirurgias reparadoras, né, para tentar liberar algum membro que ficou com alguma retração. Olha, gente, são mais de 150 mil atendimentos de emergência queimados, né, só no nosso país, e o registro aí de 180 mil mortes por ano em todo o planeta. São números que servem de alerta para todos nós. Vamos para o intervalo agora. A seguir, a gente traz o relatório divulgado pela ONU que revela, no dia 15 de novembro, seremos 8 bilhões de pessoas ao redor do planeta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h38 da tarde agora. Muito obrigado você do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. A gente segue com mais notícias internacionais, isso porque a ONU apresentou hoje os números de uma projeção de crescimento da população do planeta que revelam: em novembro, seremos 8 bilhões de pessoas. E em breve, não será mais a China o país com a maior população. A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Agora vamos viajar. Eu quero convidar você para um passeio muito especial. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, o padre Cleodô Amaral e com Graciele Gonçalves, do programa Bela Graça, para conhecer a Rota do Êxodo, que é a saída do povo hebreu da escravidão no Egito.
Vão ser 21 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, vai visitar as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai visitar Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai visitar Hierash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, o passeio será por Nazaré, onde aconteceu a Anunciação a Nossa Senhora. Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento do menino Jesus, o Santo Sepulcro, Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa, seus pontos turísticos e religiosos, e vai seguir a Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Vamos de futebol agora. Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras não conseguiu superar o Fortaleza jogando no Castelão. Não perdeu a liderança, mas como o Corinthians venceu o Flamengo, tudo ficou bem mais embolado na ponta da tabela. Veja os gols do fim de semana. No Nabi Abichedi, o Bragantino recebeu o Avaí. Luan Cândido marcou o primeiro dos donos da casa. Alejandro fez o segundo. Elinho marcou o terceiro. E Praxedes fechou o placar para o Massa Bruta. Bragantino 4, Avaí 0. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Ceará. Cano marcou o primeiro do tricolor carioca. Matheus Martins fez o segundo. E Otávio descontou para o Ceará. Final, Fluminense 2, Ceará 1. No estádio da Serrinha, o Goiás recebeu o Atlético Paranaense. Pedro Raul fez o primeiro para os donos da casa. Nicolas ampliou. E Terans descontou para o Furacão de pênalti. O Coritiba recebeu o Juventude no estádio Major Antônio Couto Pereira. Paulo abriu o placar para os visitantes. E Ricardo Bueno ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Léo Gamalho marcou para o Coxa. E Martínez empatou. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Flamengo. E saiu de campo com a vitória. Rudinei Contra marcou o gol que deu a vitória ao Timão. Corinthians 1, Flamengo 0. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Atlético Goianiense. E Lucas Barbosa marcou o gol da vitória do Alvinegro Praiano. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o líder Palmeiras e a partida terminou empatada em 0-0. E no estádio do Mineirão, o Atlético Mineiro enfrentou o São Paulo e o jogo também terminou empatado em 0-0. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Botafogo e os donos da casa saíram de campo com a vitória. Alisson, aos 22 minutos, e André Luiz fizeram os gols da vitória do Cuiabá. Hoje, às 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partida entre Internacional e América Mineiro fecha esta 16ª rodada. Vamos falar de Vem Agora, o festival de música aqui da TV Evangelizar, Rádio TV Evangelizar. Mais de 260 músicos e compositores se inscreveram para a edição deste ano do Festival de Voz, Evangelização e Música, promovido pela obra Evangelizar. Foram definidas e já estão escolhidas as 45 composições que avançaram na pré-seleção. As músicas serão executadas agora numa fase regional do festival. Veja na reportagem do Sérgio Júnior. Com a bênção do padre Reginaldo Manzotti, foi dado início às audições da primeira fase do Festival Vem 2022. Espírito Santo, suscite vossos ouvidos, mas mais do que os ouvidos, suscite no vosso coração e na vossa alma essa percepção de que, às vezes, com simplicidade, se evangeliza mais. Foram 261 inscrições, espalhadas por 22 estados. Uma missão e tanto para a comissão de pré-seleção, que esse ano ganhou novas referências da música católica. Então a gente está buscando aqui, além da qualidade, a gente está buscando também originalidade, algum diferencial que esse artista, esse compositor tenha, que ajude também a enriquecer a nossa música católica. A gente está tratando com sonhos, com pessoas
que é o sonho de entrar na música, e a gente está escolhendo essas pessoas com muito critério, vendo as emoções, vendo o carisma, vendo todas as nuances, né? É uma tarefa difícil, né? Porque tem várias qualidades musicais, tem composições diversas, então a gente costuma equalizar entre a qualidade da composição, entre a interpretação, potencial vocal e, claro, que torna-se algo atrativo para a televisão também. Os critérios de avaliação esse ano estão ainda mais rigorosos e a comissão de pré-seleção segue buscando novas composições e novas vozes. E as que se destacarem podem chegar até a final do festival. Eu lembro do meu processo também, né, de pessoas que me ouviram e acreditaram em mim. Então, quando a gente vai ouvir essas pessoas que se candidataram, eu busco ouvir com esse coração, de olhar e ver, nossa, aqui tem um potencial. Nesse nosso processo aqui, o que eu mais busco, além da técnica, além de a boa interpretação, além de saber o que está escrevendo enquanto teologia, é a verdade da pessoa na música. O festival está na sua segunda edição. Este ano mais acirrado, sem perder sua essência, que é de dar oportunidades para novos compositores. Nós entendemos que temos um recorte muito fiel do que é a produção contemporânea da música católica no Brasil. E cheio de gêneros e ritmos, uma grande diversidade, uma expectativa muito boa para esta fase do festival, que é as audições em todo o território nacional. O resultado da pré-seleção sai no próximo dia 15. Dos 261 inscritos, 45 serão escolhidos e terão a chance de se apresentar nas audições regionais, que acontecem nas cidades de Palmas no dia 6 de agosto, no Recife no dia 13 e em Maringá no dia 20. E você pode conferir todas as novidades dessa edição, os pré-selecionados, as audições, no site do festival www.vemfestival.com.br. E aí, está preparado? Muitas emoções ainda virão. Estão definidas as músicas e a divulgação de quem são os compositores e cantores selecionados será na próxima sexta-feira. Tá na expectativa aí? Segura essa emoção, que na sexta a gente conta tudo em detalhes para você. Estamos no meio do inverno e no sul do Brasil, essa época do ano é marcada por uma beleza encantadora da natureza. Estamos em tempos de florada das cerejeiras e a cidade de Curitiba fica cor-de-rosa, com tantas flores japonesas espalhadas pelos parques e praças. Na reportagem que você vai ver agora, a Fabiana Fantucci e o Ivan Marcos nos contam como as árvores tão tradicionais lá no Japão viraram atração na capital de temperaturas mais baixas do nosso país. As flores delicadas, o tom rosado que fica ainda mais belo quando tocado pelos raios de sol e que contrasta com o azul do céu. Um espetáculo que só as cerejeiras japonesas proporcionam nessa época do ano em Curitiba. As primeiras mudas de sakuras, como as árvores são conhecidas no Japão, foram trazidas para a capital há 26 anos e plantadas em vários pontos da cidade. Essa praça foi o primeiro local de Curitiba a receber as cerejeiras vindas diretamente do Japão. Na época foram plantadas 70 árvores e hoje esse é um dos cenários mais procurados por quem quer admirar essa beleza. Cenário escolhido pela Nayara para registrar um momento tão especial em família. Porque aqui tem muitas cerejeiras, né? E é uma das árvores que eu acho mais bonitas, né? Eu vi algumas fotos feitas com elas e eu achei que fica muito lindo, né? E essa praça aqui é uma delícia também. Então, como eu fiz um ensaio com a minha filha também, para ela poder brincar, né? Correr, para ser um ensaio divertido para a família toda, né? A Vera mora na região e nunca se cansa de vir até aqui para contemplar as sakuras. Eu venho e sempre tiro fotos todos os anos para guardar de recordação, mando para os meus familiares que não moram aqui, né, que moram em outras cidades, em outros países, eu mando, eles ficam encantados. Outro local que recebeu as árvores foi a Praça do Japão.
E aqui encontramos a Elsa, que é descendente de japoneses e quando observa as cerejeiras, lembra da tradição contada pelos avós. No Japão, inclusive, na época, o pessoal vão para a região que floresce, quer dizer, em toda a região lá no Japão. E eles fazem piquenique embaixo das árvores, porque as flores caindo têm um significado muito bonito para eles. As cerejeiras já são símbolo do inverno curitibano, colorem a estação mais fria e atraem milhares de pessoas. O Jardim Botânico, um dos pontos turísticos mais visitados da capital, também nos presenteia com essa paisagem cor-de-rosa. Parada obrigatória para quem quer levar uma bela lembrança de Curitiba. Não tem como dispensar um visual, uma coisa tão linda dessa da natureza, né? Então não tem como percorrer esse caminho e chegar aqui e não parar para tirar a fotinha, né? Levar essa lembrança de Curitiba. Levar a lembrança de Curitiba, da beleza de Curitiba, a beleza natural, né? A natureza é um espetáculo. Mas para os japoneses, o valor da árvore vai muito além. Como a florada dura pouco, em média 10 dias, simboliza como a vida é bela, frágil e passageira. Uma lembrança de como a vida é curta e como a gente deve observar os pequenos detalhes e os pequenos momentos e aproveitá-los e desfrutá-los da melhor forma possível. Lindíssimas e encantadoras cerejeiras. Depois dessa reportagem inspiradora, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana para você e até amanhã.